Voltamos a falar da tragédia na BR-376, do ônibus que acabou capotando, né? O acidente que matou 19 pessoas na Curva da Santa na segunda-feira. O dono da empresa de turismo negou falta de manutenção no ônibus que foi fretado no Pará. Veja. O dono da empresa que fretou o ônibus falou com exclusividade que o veículo realmente estava com o para-brisa trincado, mas negou falha na manutenção. O veículo que fazia a viagem foi fabricado em 2008 e estaria com a documentação em dia. O que eu posso te dizer é que parte de freio o carro não tinha problema, porque esse carro usa lona, os carros modernos usam pastilha de freio. Então todas as rodas do carro foram trocadas as lonas de freio. Então ele estava todo com lona nova de freio. A Delegacia de Delitos de Trânsito aguarda a perícia ficar pronta para saber se a causa do acidente foi falha mecânica ou humana. Um investigador da Polícia Civil esteve no IML para levar testemunhas para depor. Ele, ao iniciar a serra, percebeu que o sistema de freio não estava respondendo. Ao visualizar o painel do veículo, constatou que o balão de ar do freio do lado direito estava completo, no entanto, o do lado esquerdo estava pela metade e, por essa razão, não estava conseguindo efetuar a freagem do veículo. Nesse momento, ele tentou ir para uma área de escape, no entanto, havia alguns veículos que impediam de ele acessar essa área. Pensou também na possibilidade de encostar em um bitrem, no sentido de diminuir a velocidade, no entanto, analisou melhor e verificou que essa conduta causaria um risco ainda maior e, na sequência, ao fazer a curva, terminou colidindo com a mureta de contenção. O veículo deslizou por alguns metros, na sequência tombou e caiu na ribanceira. Pelo menos 17 corpos já estão sendo preparados para a longa viagem até o norte do país. Funerárias da Grande Curitiba são responsáveis por esse trabalho. 2 vítimas ainda não foram identificadas porque aguardam o resultado do exame de DNA. Uma delas é uma criança de 7 anos que iria visitar os pais. Desses 19 corpos, nós já conseguimos identificar 17 por impressão digital. As últimas 2 vítimas, por não terem RG, um bebê e uma menor de idade, então elas estão passando pelo processo de identificação através do DNA. O transporte dos corpos e dos feridos deve acontecer ainda nesta quarta-feira. O governo do Pará fretou um voo previsto para decolar às 4 da tarde do Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, em direção a Belém. Uma força-tarefa foi montada no estado para receber as vítimas. A aeronave decolará amanhã do aeroporto Afonso Pena. Lá no Aeroporto Internacional Júlio César, em Belém, já teremos uma força-tarefa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, do Governo Estadual e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para recepcionar, fazer as deliberações legais, porque ainda temos alguns corpos que estão no final de exame de genética forense, para ser direcionado junto aos familiares, que muitos já estão em contato com a nossa Diretoria de Prevenção e Suporte da Secretaria. É uma tragédia que realmente marcou o início desta semana aqui no nosso estado. E ainda, sobre o ônibus, o laudo de inspeção técnica exigido pela Agência Nacional de Transportes foi feito em 7 de dezembro de 2020. Portanto, mês passado, conforme a empresa, não havia nenhum problema com o veículo. Inclusive, os freios foram inspecionados, não apresentaram irregularidades. A gente tem, inclusive, esse laudo aí que nós estamos mostrando para você aqui no Balanço Geral. E o dono da empresa falou, né, então, com a nossa equipe sobre a situação do ônibus, que, segundo ele, estava com a manutenção em dia. Parte de freio o carro não tinha problema, porque esse carro usa lona, os carros modernos usam pastilha de freio. Então todas as rodas do carro foram trocadas as lonas de freio. Então ele estava todo com lona nova de freio, 000. A gente colocou, a viagem seria na sexta-feira, nós terminamos a revisão na quinta-feira, entre freio, suspensão, motor. A gente faz a nossa revisão na nossa própria garagem, né? Sim. E é isso que eu tenho que dizer. Pois é, e aí é o seguinte, a empresa alega, inclusive com registro, né, doutora Márcia, de que essa revisão foi feita em dezembro. O que teria acontecido então nesse trajeto aí da BR-376? A gente tem essa imagem, nesse momento o ônibus passa ali pelo quilômetro 665 e ele segue pela 376, logo depois tem também a lombada, a área de escape que ele acaba passando, não deu nenhum sinal de que estava sem freio na área de escape, chegou a passar pela área de escape, tá vendo aí, ó, o ônibus.
ele acaba passando, está na pista do meio, descendo ali a 376. No depoimento, inclusive, contraditório, o motorista havia dito que não usou a área de escape porque teria uma carreta do lado, um caminhão do lado. E pela imagem que a gente tem aqui, não é isso que foi demonstrado. Pela imagem da concessionária, mas que foi liberada para a gente hoje. E estamos mostrando para você aqui no Balanço Geral. Agora, eu pergunto para a senhora, doutora Márcia, como avançar nessa investigação agora? Tem um outro detalhe também que me chama bastante a atenção, é o fato deles terem saído de lá na sexta-feira, 2 motoristas. E aí é o seguinte, eles foram revezando. A gente sabe que eles foram revezando, até por depoimentos dos passageiros que estavam nesse ônibus, né? Houve esse revezamento. Mas será que foi feito de forma adequada? Porque, pelo que eu estava, inclusive, dando uma olhada aqui, né, pelo que eu tenho aqui, ó, a CLT diz que, inclusive, precisa de descanso. 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso, doutora Márcia, olha só, poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurando o repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo. Ou ser na cabine do leito, na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas. Quer dizer, será que esses motoristas conseguiram também descansar o suficiente? Será que eles estavam bem, né, para conduzir, fazer esse trajeto de Belém, que saíram na sexta-feira à noite, chegariam, né, na segunda-feira, ao 12h30, lá em São José, Santa Catarina? São questões que agora têm que ser apuradas e levantadas. Jason, quando nós temos um acidente de trânsito, nós temos sempre 3 itens a ser avaliados. Pista, condições da pista, veículo, as condições do veículo e condutor, as condições do condutor. Se eles fizeram esse revezamento de forma adequada, de forma a que esse motorista estivesse descansado, é uma situação. Se fizeram de uma forma que o motorista não estivesse descansado, nós também temos essa outra situação. Mas o importante aqui, nesse momento, é a gente ter esclarecido. Esse condutor fez uma primeira declaração onde ele fez de forma espontânea, muito diferente do segundo momento em que ele será ouvido, em que vai ser colocado, vai ser demonstrado, confrontado a ele o que já temos como as perícias, o que já temos como as imagens e inclusive as outras provas testemunhais, para que então ele proceda, se for o caso, às correções, se houverem divergências, nós estamos vendo que provavelmente teremos, né? Mas que ele aí sim a gente com esse confronto pode obter uma informação melhor. Então, por parte dele. Mas, claro, as provas físicas, elas são sempre mais relevantes porque elas não sofrem a ação do ser humano, né? E a Adriana Lopes tem mais informações sobre a liberação dos corpos que devem viajar para o Pará ainda hoje. Os corpos dos 19 mortos envolvidos nesse acidente de trânsito na última segunda-feira na Curva da Santa, na BR-376, no quilômetro 668, já foram liberados do IML e foram trazidos para esta capela que fica no centro de Curitiba. Apenas o corpo de uma criança foi levado para Palhoça, que fica em Santa Catarina. Hoje, às 15h30, um representante da Latam, companhia responsável pelo transporte, vem até a funerária para fazer uma vistoria nos corpos. A previsão é que hoje, a partir das 17h30, eles comecem a ser transportados até o Aeroporto Internacional Afonso Pena. O governo de Belém fretou um avião para transportar esses corpos, que serão embarcados no Aeroporto Internacional Afonso Pena a partir das 9 horas da noite, com destino ao Aeroporto Júlio César Ribeiro, em Belém. Até o momento, 7 pessoas já tiveram alta de hospitais de Curitiba e região. Outras 2 pessoas ainda continuam internadas. Uma delas é um homem de 21 anos que está na UTI do Hospital São José, em Joinville. Ele continua internado em estado grave. E a outra é uma mulher de 36 anos que também está internada no mesmo hospital. E o estado de saúde dela, segundo as primeiras informações repassadas à nossa equipe de reportagem, seria estável também. Ok, Adriana, obrigado pelas informações.